Olá pessoal, eu sou o professor David Oliveira e essa é mais uma de nossas aulas do nosso curso de Cálculo de Probabilidades. Hoje a gente vai tratar do tema esperança, também referenciado em alguns livros como valores esperados. Basicamente o roteiro que a gente vai abordar nessa videoaula é o seguinte: primeiro a gente vai ver uma motivação, eu vou tentar mostrar uma metáfora que é razoável para se comparar a ideia de esperança, né? O que é uma esperança de uma variável aleatória, qual é o seu significado. Vamos definir, né, formalmente esperança e vamos ver alguns exemplos de cálculos de esperança. Vamos ver a definição de momentos, que é um caso particular de uma esperança, é uma esperança, mas um caso particular. E a aula vai se desenvolver até momentos, onde a gente vai finalizar. Muito bem, vamos ver a ideia, vamos ver uma motivação inicial do porquê que a gente estuda a esperança, né? Qual que é o significado de esperança análogo a uma variável aleatória, uma distribuição. Eu vou começar o seguinte, a gente tem sempre necessidade de fazer descrição de objetos, né? Nós como seres humanos, de descrever de alguma forma ou de representar objetos de maneira sumarizada. Então a pergunta que eu faço aqui é a seguinte: como é que eu posso descrever uma pessoa, né? Se eu precisasse descrever uma pessoa, eu tenho vários caminhos, várias formas, né? Mas eu vou usar de um exemplo que acontece, que é o chamado retrato falado, que é a gente, né? Você às vezes é testemunha de um crime ou testemunha de alguma ocorrência que envolva a polícia, né? Que a polícia queira identificar um determinado indivíduo e você tem que descrever essa pessoa, né? A polícia então usa de técnicas, né? De técnicas para, a partir da sua descrição de o que você fala, ela tenta identificar, né? E fazer o chamado retrato falado da pessoa. Uma das características que são importantes na hora de fazer essa descrição são características físicas. Como eu disse, tem outras, né? Poderia ter uma característica psicológica, um tom de voz, que não deixa de ser uma característica física, mas um pouco mais peculiar, algum sinal bem pouco enfim, incomum, né? Ou uma tatuagem, ou uma mancha, algum tipo de cicatriz, mas geralmente se atém a algumas características físicas, que são, a gente pode dizer, peso, né? A altura, a cor do indivíduo, o sexo, né? Todas essas propriedades físicas permitem com que a gente descreva o indivíduo de maneira, claro, sumarizada, resumida, mas são propriedades ou são características que a gente tem acesso visualmente, né? A gente consegue, pelo menos de maneira bem aproximada, identificar o peso, a altura, a cor ou o sexo de uma pessoa só com a identificação visual. É claro que a partir de uma dessas características você pode obter outras. Por exemplo, a partir do peso e da altura você pode dizer se a pessoa tem, vamos dizer, um índice de massa corporal alto ou baixo, né? Lembrando que o IMC, né, um índice que é utilizado inclusive para critérios de avaliação de saúde, né? Ele identifica se o indivíduo está numa situação de obesidade mórbida, que seria um valor alto, até uma situação de magreza, que seria um valor baixo. E ele é calculado a partir da altura e do peso. Muito bem, o que eu quero dizer é que, na verdade, a partir de... eu posso descrever uma pessoa a partir de algumas características, né, dessa pessoa. Não preciso conhecer a pessoa para ter uma descrição sumarizada dela. E a partir de algumas características eu posso formular outras. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa motivação ao estudar a esperança vai ser justamente essa. Vai tentar, de alguma forma, descrever uma variável aleatória. Então, a pergunta que se faz é como descrever uma variável aleatória, né? Eu coloquei aqui de maneira, enfim, entre aspas, né, com uma interpretação especial, que a gente está fazendo um retrato falado da nossa variável aleatória. E, naturalmente,
quando eu estou falando da variável aleatória, eu estou falando automaticamente da sua função de distribuição, seja ela a função de distribuição acumulada ou a função densidade ou de massa, que a gente já viu que são redundantes. Se a gente conhece uma, a gente conhece a outra, portanto são informações redundantes. Bem, o que é a esperança? Nada mais é que uma característica que a gente vai identificar a partir da variável aleatória. Como eu disse, tem o valor esperado. Só para reforçar, existem outras características, tá? Outras propriedades que a gente pode tomar a partir da variável aleatória, mas a esperança é uma extremamente utilizada. Bem, a partir da ideia de valor esperado, né, ou esperança, eu vou, num caso particular, obter os momentos, que nada mais são que uma propriedade particular, uma característica particular para descrever uma variável aleatória. Observação, descrever de maneira resumida, sumarizada. Né? Ela não vai dizer o que é a variável aleatória, ou toda a incerteza contida nela, mas vai ser uma informação para identificá-la se a gente tomar numa multidão de variáveis aleatórias. Bem, a partir dos momentos, eu posso definir, na verdade, alguns momentos, né? E eles são enumerados aqui em ordem, né? Eu tenho o primeiro momento, segundo momento, terceiro momento, quarto momento, que nada mais são que propriedades, tá? São características. Como eu disse, a partir dessas características eu posso formular outras. Então, um exemplo, a gente está muito acostumado a trabalhar conceito de estatística de média, mas a média nada mais é que o primeiro momento. O conceito de variância, idem. A variância nada mais é que uma função, né, uma combinação de características, nesse caso, do primeiro momento e do segundo momento. Uma outra característica que também é importante para a gente trabalhar, talvez menos popular, eu diria, né, do que a média e a variância, que aparecem com muita frequência, é a assimetria, que nada mais é também que a função dos 3 primeiros momentos. E a curtose, que é uma função dos 4 primeiros momentos. Então, a ideia do estudo de esperança é a seguinte: a gente vai tentar descrever, através de valores esperados, vai fazer uma descrição da variável aleatória em estudo ou da função em estudo. Só para ilustrar essa ideia de característica, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, o primeiro momento, e eu vou falar aqui em termos do valor da média. Então, existe uma propriedade que é chamada de tendência, propriedade de tendência central, ou medida de posição também, né, que é construída a partir do primeiro momento, e que é uma característica que é aferida quantitativamente, associada a uma distribuição. Então, eu estou colocando uma distribuição hipotética aqui, ó, e o que acontece? À medida que eu vou variar essa distribuição, ó, nesse caso eu estou movimentando a distribuição, a gente está fazendo uma movimentação nela, uma mudança em termos de posição, você vê que o valor da média se altera, na verdade ele abaixa, né? À medida que eu estou movimentando à esquerda, o valor da média está decrescendo. Então, veja que é uma propriedade da distribuição. À medida que a distribuição se desloca à direita, eu tenho uma propriedade média que informa sobre essa posição. Existem outras propriedades, tá? Ou outras características que informam sobre essa ideia, mas a gente vai trabalhar com a média aqui, porque ela é construída a partir do momento, no caso do primeiro momento. E a variância? A variância é a mesma coisa. Lembre-se que ela é uma função do primeiro e do segundo momento. Ela é um parâmetro de escala, tá? Ou informa sobre uma propriedade de escala da distribuição. E só, nesse caso, a variância é definida sempre de 0 a infinito. A gente não vai entrar ainda no valor, né, na expressão dela, só o conceitual. Então, se eu pegar uma distribuição, nesse caso eu estou tomando distribuições contínuas, mas o caso se mostra equivalente para distribuições discretas. À medida que eu concentro a minha distribuição, ou seja, ela fica mais concentrada numa região central aqui, ó, eu estou tendo uma variância diminuída. Então, olha o que está acontecendo. Ó.
Eu achato, a variância aumenta, ela fica mais espaçada, maior variância, mais concentrada, né, ou menos espaçada, menor a variância. Então, veja que é uma propriedade, a variância é uma propriedade, né, ou uma característica associada à minha distribuição. A mesma coisa para a simetria. Então, eu posso ter, nesse caso, uma distribuição que é assimétrica. Geralmente, a simetria está relacionada a uma imagem especular, se a gente pegar em termos da definição, como é definida aqui a simetria. E a partir da mudança desse comportamento da distribuição, eu tenho a variação no valor da simetria. Então, decaindo até um valor que zero, onde ela não é assimétrica, ou seja, ela é totalmente simétrica, né? A imagem especular da esquerda é igual à direita. E à medida que eu vou concentrando novamente a distribuição à direita, os valores vão ficando negativamente assimétricos, né? O parâmetro de simetria é negativo. Então, ela também é uma propriedade que pode ser medida a partir da distribuição. Muito bem, então vamos ver vamos construir, né, o que é o conceito de esperança e depois construir o conceito de momentos definido a partir de esperança. Muito bem, então vamos mostrar o seguinte: seja uma variável aleatória, sobre ela que a gente está trabalhando. Vamos trabalhar com ela discreta inicialmente, né? Então, se ela se apresenta como discreta, a gente tem o nosso suporte como um conjunto enumerável, um conjunto discreto. Ela vai ter, naturalmente, uma f ou uma f de x. Então, é muito comum eu associar a esperança não só à variável aleatória, né? A sua distribuição, né? Então, até porque uma variável aleatória, né? Como sua definição, ela pode ter diferentes... só olhando para o suporte dela, né? Diferentes suportes, ou melhor dizendo, suportes equivalentes, né, iguais, podem ter distribuições diferentes. Mas a gente está tomando sempre aqui em relação aos três, de maneira conjunta. Então, eu tenho uma f de x, como ela é discreta, tem valores discretos aqui de probabilidade, e eu vou propor aqui uma função qualquer, g. É uma função de x. Então, ela é uma função qualquer. Aqui está se mostrando uma função linear, mas podia ser uma função qualquer. Não há restrição com relação a função g. Então, a esperança de g de x, ou seja, a esperança desta função de g de x, ela vai ser denotada dessa forma. E, né, entre colchetes, aparece a notação também entre chaves, de g de x. Então, a g de x fica explícita, a função de x aqui fica explícita aqui. Essa é a notação. E como é que ela é definida? Ela é dada por... Ela vai ser o somatório. Veja que nesse caso aqui é um caso discreto, né, com a variável aleatória discreta, sobre todos os valores de x, tá, do termo dentro do somatório que vai ser o produto da função g de x vezes a f de x, a função de probabilidade ou a função de massa de probabilidade dada para essa variável aleatória. O caso contínuo, ele é análogo, tá? A definição é análoga. Ao invés disso, naturalmente, eu vou ter uma variável aleatória contínua, tá? Agora, então, a minha função é contínua. Claro que o suporte dela vai ser contínuo, né? Vai ser definido. E a função g também, ela podia ser uma função qualquer, né? E aí ela vai trabalhar sobre o domínio, naturalmente, da nossa variável aleatória, né? Ou sobre os valores possíveis, melhor dizendo, da variável aleatória. Então, a esperança de x, a notação é a mesma, só que a diferença, por se tratar de uma escala contínua, né? Uma variável aleatória contínua, vai ser a integral de menos infinito a mais infinito da nossa função g de x vezes a função densidade de probabilidade f de x, para o caso de x contínuo. Bem, aqui a definição, usando as duas informações, seja para variável aleatória discreta ou contínua. Então, o que muda é que aqui eu vou ter o produto da g vezes a f sendo a função de massa de probabilidade, e aqui eu estou trabalhando com somatório, visto
que a variável aleatória é discreta. No segundo caso, eu vou ter uma integral, visto que a variável aleatória é contínua. Mas é a mesma coisa, a g de x vezes a função, nesse caso, a função densidade, tá? Função densidade, porque se trata de uma função de uma variável aleatória contínua. Vamos ver um exemplo, tá? Um exemplo bem simples. Vamos tomar uma variável aleatória, nesse caso, uma variável aleatória discreta, tá? Onde o suporte vai ser só 3 valores, 0, 1 e 2. Naturalmente, ela tem uma f de x, uma função de probabilidade, ou função de massa de probabilidade, que é dada por esses valores. Então, eu vou assumir o seguinte: se o x for igual a 0, a probabilidade vai ser 0,5. Se o x for igual a 1, a probabilidade é 0,25. E se o x for igual a 2, a probabilidade é 0,25. Né? E 0 para todos os valores. Fica até redundante falar, visto que o suporte da variável aqui já identifica essas probabilidades nulas. Bem, tomando essa função, então eu vou propor aqui, ou essa função de massa de probabilidade, eu vou propor uma x que é a mais simples que eu posso propor, que é uma função identidade. Então, eu vou dizer que g de x é igual ao próprio x. Vamos obter a esperança, né, dessa g de x. A nossa g, nesse caso, vai ser a própria x. Então, pela nossa definição, a esperança de g de x vai ser, no caso de variáveis aleatórias discretas, somatório para todos os valores de x de g de x vezes a função de massa de probabilidade, informada aqui, a f de x. No nosso caso, então, a função que a gente vai trabalhar é a própria x. Então, esperança de x aqui, vamos substituir. E os valores possíveis aqui da variável aleatória são 0, 1 e 2. Então, o nosso somatório vão ser sobre os valores de x igual a 0, igual a 1 e igual a 2. Aplicando aqui, então, eu vou ter, na expressão do somatório, vai ser 0, visto que é x vezes a f de x, né? Eu também substituo o termo de g de x aqui, que no nosso caso a função é a própria x. Vai ser 0 vezes a f de x, f de 0, mais 1 vezes a f de 1, mais 2 vezes a f de 2. Que estão informadas aqui, quando é 0, quando é 1 e quando é 2. Substituindo esses valores, então eu vou ter 0 vezes 0,5, primeiro, 1 vezes 0,25, segundo caso, e 2 vezes 0,25 nesse terceiro caso. Somando todas essas, fazendo as devidas contas, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0,25 e aqui vai ser 0,5. O resultado, se eu somar todos, vai ser 0,75. Portanto, o valor esperado de x, para o caso dessa variável aleatória, vai ser 0,75. Vamos fazer uma pequena alteração aqui no exemplo. Ao invés de utilizar a função simplesmente x, a única coisa que a gente vai alterar é a g. A g vai ser alterada de x e eu vou utilizar aqui x ao quadrado em seu lugar. Portanto, eu vou ter o seguinte, pela mesma definição, visto que a única coisa que alterou foi a nossa g. A esperança continua a mesma, a definição geral, que a gente vai utilizar. A única coisa que vai mudar é a nossa g aqui. Portanto, vai ser o termo aqui, ao invés de ser x, como no caso anterior, vai ser x ao quadrado. Estou substituindo pela g aqui. Fazendo as devidas substituições, na mesma expressão do somatório, eu vou ter 0 ao quadrado, vezes a f de 0, mais 1 ao quadrado vezes f de 1, mais 2 ao quadrado vezes f de 2. Fazendo as contas, as devidas contas aqui, então vai ser 0 vezes 0,5, 1 vezes, aqui vai ser 0, 1 vezes 0,25, 0,25, e aqui 4 vezes 0,25 dá 1. Pegando esses resultados e somando, eu vou ter como resultado 1,25. No caso desta função g. Bem, vamos ver um caso agora um pouquinho mais de uma distribuição que é mais utilizada, que é a chamada distribuição binomial. Eu sempre enfatizo algumas dessas videoaulas, e é o caso destas, elas vão utilizar distribuições paramétricas simplesmente como
exemplos, tá? Para a gente mostrar os conceitos, nesse caso, o conceito de esperança. A gente não está interessado aqui em olhar ou em ver a aplicação propriamente dita da distribuição binomial, mas usando ela como um objeto, né, para a gente aplicar os nossos conceitos. Então vamos tomar o seguinte: seja uma variável aleatória x que tem uma f em x, nesse caso a f aqui, como a variável aleatória binomial ela é discreta, e os seus resultados são possíveis, o suporte dela é de 0 até um valor k que pertence a conjuntos naturais, né? Ela vai ter a seguinte função de probabilidade, né, discreta, dada por essa expressão, que vai ser a combinação de kx a x vezes p elevado a x vezes 1 menos p elevado a k menos x. Naturalmente, o x pertence ao conjunto de suporte da variável que é discreta, então ele pode assumir valores de 0 a k. O p é um parâmetro, é uma informação, né? A gente entende aqui parâmetro como uma constante que altera a distribuição. E ele varia entre 0 e 1. Tá? E o k pertencente a conjuntos naturais, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, essa é a distribuição binomial. Bem, vamos obter a esperança de g de x, e agora x de a g que a gente vai estar interessado é a função x, é a própria função identidade. Bem, pela nossa definição, né, pela definição que a gente colocou de esperança, vai ser o somatório de x pertencente a todos os valores possíveis da variável aleatória, nesse caso de 0 até k, da nossa função g, vezes a f em x, que está dada por essa expressão aqui. Se a gente tomar, para o caso do g de x igual a x, né, igual a própria função identidade, o nosso resultado vai ser esse. Ó. Então, a esperança de x vai ser igual ao somatório de x variando de 0 até k, da expressão x, estou substituindo aqui no lugar do g, vezes a função massa de probabilidade, que está substituída aqui no lugar da f. Ó. Kx a x, combinação de kx a x, vezes p elevado a x, vezes 1 menos p elevado a k menos x. Muito bem. Vamos desenvolver essa expressão. E aqui eu acho que pontua-se um pouco a diferença de objetivo em relação a... Em alguns cursos a gente não tem o objetivo de mostrar esse resultado, né? Nesse caso a gente vai mostrar aqui e desenvolver o porquê, né, que a esperança de x, né, no caso da binomial, o seu resultado. A gente vai desenvolver ele aqui. Em alguns cursos, né, só se coloca esse resultado dado e aqui a gente dedica-se um pouco a entender como é a construção do processo. Muito bem, então nessa expressão aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai observar esse somatório, né, ele tem um termo para cada valor de x, e o termo com valor 0 aqui, ó, eu vou dar um pouquinho de atenção agora. Quando x é igual a 0, nesse somatório, né, na expressão do somatório, olha só o que acontece com ele. Se eu substituir todos os valores por 0, bem, esse termo aqui, ó, ele vai ser já 0, e ele já vai multiplicar por todo mundo e vai anular todo mundo. Significa que o primeiro termo desse somatório, ele vai ser nulo, né, igual a 0. Portanto, eu posso escrever esse mesmo somatório aqui, ó, como a 0, que é o primeiro termo, mais o somatório a partir do segundo termo, que seria o valor de x igual a 1. Então, é justamente o que eu estou pontuando aqui. O que, naturalmente, né, o 0 não vai fazer diferença nenhuma, o que sobra é o somatório a partir do segundo termo, né, excluindo-se o primeiro termo, que é referente ao 0. Ok, então vamos retornar. A única coisa que mudou aqui é que o meu somatório agora começa de 1. Vamos agora, para fins de desenvolvimento, vamos atentar a esse termo aqui em destaque, tá? que é um produto, na verdade, de x vezes uma combinação de k, x a x. Olha só esse termo. Se eu desenvolver ele, primeira coisa, eu vou abrir essa combinação. Então, lembrando que isso é a combinação de k, x a x, que é, na verdade, k fatorial dividido por x fatorial
vezes k menos x fatorial. Muito bem, eu vou desenvolver um pouquinho esse segundo termo aqui, ó. Então, ele pode ser descrito por propriedade fatorial. A gente tem que o k fatorial ele é igual a k vezes k menos 1 fatorial. Então, a gente tem essa propriedade associada a fatoriais. A mesma coisa eu estou aplicando aqui no valor de x. Ó. O x fatorial vai ser descrito como sendo x vezes x menos 1 fatorial. E aqui o k menos x permaneceu o mesmo. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora, ó, veja que esses dois termos aqui, a gente pode explorar uma simplificação em relação a eles. E é o que eu faço. Eu simplifico, cortando o uso aqui da expressão, e o que vai sobrar é k vezes k menos 1, sobre x menos 1 fatorial, k menos x fatorial. Bem, aqui o que eu vou fazer? Ó? Esse k menos x aqui, ó, ele pode ser descrito como k menos 1 menos x menos 1, tudo fatorial. Por que eu estou fazendo isso? Ó? Porque se eu fizer a operação daqui para cá, né, a gente observa que é uma igualdade, ou seja, esses termos são iguais. Se eu subtrair aqui, o k permanece, 1 vai se cortar com esse 1 aqui e vai ficar o k menos x. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu estou tentando agora mostrar esse termo aqui em termos de uma combinação de k, x menos 1 a x menos 1. E é o que eu acabei de fazer. Quando eu modifico esse termo aqui, ó, veja que na combinação eu tenho sempre um termo vezes o termo do numerador, né, o termo do operando inicial aqui, menos o segundo termo fatorial. É justamente o que eu tenho. Ó. Eu teria, tomando o k menos 1, seria k menos 1 menos x menos 1. Portanto, esse termo pode ser escrito como sendo k, separado aqui, vezes k menos 1, x menos 1, k menos 1 combinado x a menos 1, x a menos 1. Então, esse termo todo aqui, ó, ele vira essa combinação. Ou seja, então eu posso escrever esse termo como esse termo aqui, ó, que é justamente o que eu estou fazendo. Naturalmente, eu posso jogar isso na nossa expressão do somatório. E é o que eu faço. Eu substituo aqui para continuar o desenvolvimento. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma substituição no somatório da variável. Tá? Vou pegar e vou chamar x menos 1, ou seja, todo lugar que tiver x menos 1, naturalmente x também, mas todo lugar que tiver x menos 1, eu vou chamar de y. Então, eu vou operar agora tudo em cima de y, considerando que y é x menos 1. Bem, se eu fizer essa substituição, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse termo aqui, ó, se eu substituir no lugar de y, eu vou, o meu x antes variava de 1 até k, né? Se eu vou escrever como y, né, o meu y, como ele é x menos 1, então o limite aqui é 0, desculpa, o limite aqui é 1, em y o limite aqui vai ter que ser 0, até k menos 1, a mesma coisa. O x menos 1 eu substituí por y, aqui é x, portanto, se eu vou substituir e mostrar esse termo em termos de y, o x vai ser y mais 1, seria simplesmente isolar aqui o valor de x, idem aqui no segundo termo, né? Estou substituindo o valor de x. Então, eu estou reescrevendo essa expressão, substituindo, fazendo uma substituição de variável, né? Reescrevendo ela de uma outra maneira, considerando que y é igual a x menos 1. Portanto, esse termo é igual a esse termo. Fazendo isso, olha o que vai acontecer. Eu vou ter como resultado esse termo, mas aqui agora eu vou destacar dois termos. Esse termo aqui, ó, eu vou separar, que é esse p elevado a y menos 1, por propriedade de produto de potências, né, a gente pode escrever como sendo p elevado a y vezes p elevado a 1, aqui, ó, separadinho aqui. Ó. E aqui eu reescrevi essa diferença simplesmente aplicando o sinal negativo, então tirando esse valor do parênteses. Então vai ficar k menos y menos 1. K menos y menos 1. Vou jogar o 1 para cá. Só, né, alterei a ordem, visto que é uma adição aqui, não vai afetar nada. Por quê? Porque eu quero destacar esse k menos 1 aqui. Ó. Tá?
É, ao fazer isso, o meu K e o meu P são termos constantes no somatório. Eles não dependem do somatório. Né? Não dependem de Y e, naturalmente, não vão ser influenciados aqui, não vão se alterar à medida dos termos do somatório. Se eles são constantes, eles podem sair do somatório, K, P, né? O que resta é essa expressão aqui, ó, em função de y. Mas se a gente atentar para essa expressão em função de y, olha o que está acontecendo. Ela é exatamente a soma de termos de y, onde o y pode ser enxergado, pode ser visto como uma função de probabilidade binomial, só que com parâmetros diferentes, né? Parâmetros. O P é o mesmo parâmetro da distribuição que a gente construiu inicialmente, que é x, mas o K aqui, né, que é o valor natural, né, que é que está sobre conjuntos naturais, ele na verdade vai ser K menos 1. Mas não importa, porque isso já foi demonstrado, é uma função de probabilidade, ou uma função massa de probabilidade. Portanto, se ela é uma função de probabilidade, uma massa de probabilidade, a soma de todos os seus valores, para todos os valores de y, variando de 0 até k menos 1, vai ser 1. Que é justamente o resultado que eu quero enfatizar. Se isso aqui é 1, o resultado do valor esperado vai ser kp. Assim, eu tenho que a minha esperança de x vai ser igual a kp numa distribuição binomial. Aqui o resultado, né, de forma mais sem expressões matemáticas. Então, se eu tenho uma x, que é uma variável aleatória, que é binomial, que tem uma função de probabilidade, ou massa de probabilidade binomial, com parâmetros k e p, seja esses parâmetros k qualquer, o seu valor esperado, né, ou o valor esperado de x vai ser kp. Bem, vamos ver um exemplo agora onde esta variável aleatória é contínua, tá? Neste caso, a gente vai tomar um exemplo bem simples. Então, o que a gente vai alterar? A gente vai ter uma variável aleatória que agora vai ter como suporte um intervalo. A gente está assumindo que o suporte dela é de 0 a 1, né, que são os valores da variável, e naturalmente ela é contínua. E agora a gente está trabalhando com uma função densidade. A esperança que eu vou obter de g de x, a x que a gente vai obter é a própria função de identidade, a x, né? G de x igual a x. Bem, então destacando, como se trata de uma variável aleatória contínua, esta é uma função densidade. Eu vou usar aqui só como ilustração essa função que é mais simples, tá? Que é a seguinte. Então, se o x estiver dentro do suporte, o valor da densidade vai ser 2x. Se caso contrário, né, o valor da densidade é 0. O que, naturalmente, é uma função de densidade de probabilidade. Bem, pela nossa definição, no caso de variáveis aleatórias contínuas, a esperança de g de x vai ser a integral da nossa g, no intervalos reais, de menos infinito a mais infinito, vezes a f' de x, que é a função densidade dx. No nosso caso, a gente está querendo trabalhar com a g de x igual a x. Então, a esperança de x vai ser a integral no suporte. Perceba por que eu estou fazendo essa alteração daqui para cá. Porque eu sei que os valores fora do suporte da variável aleatória, o valor da densidade é 0. Naturalmente, sua integral vai ser nula. Tá? Então, eu não preciso escrever a integração sobre todo o domínio dos reais. A definição geral exige isso, mas quando eu tenho uma variável aleatória que tem suporte restrito, eu posso integrar só sobre o seu suporte. Que, na verdade, é o que é feito, né? Portanto, substituir aqui o AG no lugar a nossa x, que é a função que a gente está interessado, e a função, a gente vai usar a função densidade aqui. No caso, a função densidade dentro do suporte da variável, né, do intervalo do suporte da variável, é 2x. Portanto, eu vou ter que resolver essa integral, x vezes 2x.
Ela é uma integral muito simples de resolver, né? Se a gente pegar simplesmente fazer o produto do x, eu vou ter como resultado 2x ao quadrado. Então, uma integral de uma função polinomial muito simples. Como resultado, né, fazendo a integração, a devida integração aqui, eu vou ter como resultado 2/3 de x elevado ao cubo, como resultado da integral, aplicando os respectivos limites, que variam de x igual a 0 até x igual a 1. Né? Se a gente aplicar os limites de integração à função resultante da integral, eu vou ter 2/3 vezes x, na verdade x elevado ao cubo, tá? Aqui, ó, que vai ser 1 elevado ao cubo, vai ser o próprio 1, menos 2/3 vezes 0 elevado ao cubo, que vai ser 0. Fazendo essa continha aqui, o resultado que a gente vai ter é 2/3. Portanto, a esperança de x, né, para esse cenário, com essa variável aleatória, com esta distribuição, é dado por 2/3. Vou fazer uma pequena alteração aqui, usando o mesmo exemplo, só que ao invés de usar a função x, vamos usar agora raiz de x. O procedimento vai ser análogo, né? Todas as definições são equivalentes daqui da esperança. A única coisa que eu vou alterar é a g de x aqui, ó. Os limites de integração vão ser os mesmos, né? A função agora que muda, né? Agora eu quero o valor esperado da raiz de x. Então, o que vai ser a integral de 0 a 1 da raiz de x vezes a f' de x, f' dada por 2x. Substituindo a f' aqui, eu vou ter 2x, ó, nessa expressão. Agora basta multiplicar, né? Multiplicando aqui o x por raiz de x, eu vou ter x elevado a 3 meios, né? Simplesmente somando os expoentes, então eu tenho x elevado a meio aqui vezes x elevado a 1, soma produto de potências, né? Soma, mantém-se a base, soma os expoentes, que é o que a gente está se fazendo. Então, o resultado dá x elevado a 1,5, 1,5, né? Que é igual a 3 meios. E o 2 aqui se mantém aqui. Resolvendo essa integral, eu vou ter uma integral polinomial também. Ou melhor, é uma integral com de uma potência, né? E eu vou ter como resultado 4/5 de x, vezes x elevado a 5 meios. Então, simplesmente resolvendo a integração, né? Eu vou, lembrando que eu somo, caio somando, eu somo o expoente, né? E gera aqui o fator de correção aqui de tal maneira que o resultado da derivada dessa expressão dê o integrando aqui, né? O operador integrando. Aplicados os limites de x variando de 0 até x variando até x igual a 1. Se a gente aplicar os devidos valores, então no limite superior, então vai ser 4/5 vezes 1 elevado a 5 meios. Aqui 1 elevado a 5 meios vai dar 1. Menos 4/5 vezes 0 elevado a 5 meios. Então, estou substituindo, aplicando aqui os limites de integração na resultante da integral indefinida. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 4/5, né? O resultado vai ser 4/5 menos 0, que é 4/5. Bem, vamos ver agora uma distribuição, ou uma função que é muito utilizada, que é a distribuição normal, né? Que tem muitas aplicações, e a gente, como já frisei, vai usar como objeto simplesmente de estudo. A gente vai mostrar aqui um resultado do valor esperado da esperança sobre a normal, sobre a variável aleatória normal. Então, vamos tomar a normal é o seguinte: seja uma variável aleatória, né, x que tem uma função densidade, e aqui agora o suporte dela está sobre todos os reais. Tá? Então, valores variando de menos infinito a mais infinito são os valores possíveis dessa variável aleatória, que naturalmente é contínua. Tá? Nosso exemplo agora, os exemplos que a gente está trabalhando são contínuos. A função densidade é dada por essa expressão. Então, vai ser 1 sobre raiz de 2π sigma vezes esp, né, o e elevado a menos meio de x menos mi sobre sigma, todo esse bloco elevado ao quadrado. Essa é a distribuição normal, e só para enfatizar, o x
ele varia sobre conjuntos reais, né, o seu suporte. E eu tenho duas informações aqui, né, ou duas constantes que determinam, que vão mudar a forma da função densidade normal, que são o parâmetro μ aqui, tá, e o parâmetro sigma. Lembrando que o μ está definido sobre todos os reais, pode ser qualquer valor real, e o sigma são valores positivos. Bem, a gente vai fazer o que? A gente vai obter, vai supor a G com a própria função de identidade, a gente vai obter a esperança da G, nesse caso, da própria X. A definição sobre variável aleatória contínua geral é a mesma. Perceba que agora eu não mudei os limites de integração, ó, ao substituir tanto a G quanto a F. Por quê? Porque a nossa variável aleatória normal, ela tem como suporte a definição do suporte sobre todos os reais. Menos infinito a mais infinito. Portanto, a expressão da esperança de x, ou do valor esperado de x, vai ser igual a integral de menos infinito a mais infinito de x, substituir o g, aqui, ó, vezes a f' de x. Toda essa expressão aqui. Ok, então, para resolver essa integração aqui, qual que vai ser a nossa estratégia? A primeira estratégia, né, vai ser aplicar uma técnica de substituição de variáveis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo aqui, ó, dentro do expoente e vou chamar de u, tá? Vou substituir por u. Se eu aplicar a diferencial aqui, né, dos dois lados, em termos de du em relação a dx, eu vou obter como resultado que du é igual a 1 sobre sigma dx. Esse sigma aqui, ó, esse sigma aqui, está presente aqui. Isso a gente vai aproveitar na hora de fazer a substituição. Portanto, se eu fizer as devidas substituições, né, primeiro, o x aqui vai ser expresso em função de u e de sigma e mi. Então, se eu fizer isolar aqui, ó, o x aqui nessa expressão, eu vou ter exatamente u vezes sigma mais mi. O du aqui, ó, ele vai substituir o dx dividido por sigma, né? Então, é a expressão. Portanto, eu vou ter essa mesma expressão sendo igual a essa aqui, adotando essa estratégia de substituição. Com relação aos limites, como o x varia de menos infinito, né? Quando x tende a menos infinito, o u vai para menos infinito, basta eu substituir aqui aplicando o limite, a gente vai ver que ele vai para, o valor de u vai para menos infinito. E a mesma coisa quando x tende a infinito, o u também vai para infinito. Portanto, os limites de integração não se alterarão aqui por conta da alteração da variável. Próximo passo é aplicar a operação distributiva aqui, né? Então, eu tenho a soma de dois termos vezes um segundo termo, então eu vou fazer esse termo vezes esse, mais esse termo vezes esse. O que eu fiz foi exatamente isso, então o sigma vezes todo esse bloco, mais, né, o mi vezes todo esse bloco. Eu apliquei dois passos aqui, além de fazer essa multiplicação, por uma propriedade de integração, se eu tenho soma de duas funções, a integral da soma é a soma das integrais. Então, eu posso quebrar essa soma desses dois termos, né, que é gerada por esse produto, em duas integrais que estão expressas aqui. Bem, pontuando aqui, o sigma pode sair porque ele é um termo constante dessa integral, e o mi também pode sair porque ele é um termo constante em cima dessa integral. Ou seja, agora eu tenho duas integrais para resolver. Vamos olhar essas duas integrais. Então, a primeira delas, aliás, a primeira vamos para a mais fácil. Se eu atentar para essa aqui, ó, essa integral, ela tem um termo dentro da integral que é exatamente a função densidade de uma normal, tá, de uma variável aleatória que tem distribuição normal, com os valores de mi igual a 0 e sigma igual a 1. Então, se você tomar a expressão geral da normal e substituir por mi igual a 0, sigma igual a 1, você vai obter exatamente essa expressão. Bem, se isso é uma função de densidade, a gente sabe que a integral de menos infinito até mais infinito de qualquer função de densidade é 1. Né? Naturalmente, esse termo todo aqui reduz-se a 1. Portanto, o segundo termo todo vai ser 1.
Agora a gente vai para esse termo aqui, ó, em destaque em vermelho. Nesse termo, o que eu vou fazer é aplicar uma técnica também de substituição de variáveis, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de z esse termo todo aqui, ó, o meio de u ao quadrado. Vou tirar o sinal aqui, tá? O sinal não vai entrar na jogada. E, naturalmente, o dz, se eu fizer a integral, ó, né? Fazer a diferenciação dos dois lados, eu vou ter dz u du, né? Porque aqui o 2 vai cair, né? na diferenciação, vai ficar 2 vezes, não, meio vezes 2u elevado a 1, o 2 vai se simplificar, restando simplesmente u du. Portanto, esse termo pode ser escrito, né? Esse mesmo termo aqui, ó, pode ser escrito reescrevendo em função dz como sendo, substituo aqui o z, ó, lembra que o negativo permanece, né, o sinal aqui permanece, mas eu estou substituindo o z aqui, ó. E o dz vai ficar u, que está aqui, du. Então, esse termo vezes esse termo, vou substituir por dz. Os limites de integração. Olha o que vai acontecer. Quando u tende a infinito, a menos infinito, como o z é igual a u ao quadrado, o z vai para infinito, né? Porque aí vai eliminar o sinal. Idem, no caso, né, do u tendendo a infinito, o termo z vai para infinito também. Portanto, os limites de integração aqui vão ser de infinito a infinito. Nesse caso aqui, ó, quando eu tenho uma integral que os limites de integração são iguais, a integral é zero como resultado. Portanto, eu substituo todo aquele termo por zero, que é a resultante, o que vai gerar esse fator aqui, e que vai gerar o resultado que a esperança de x em uma variável aleatória normal é igual a o μ, sendo o resultado um resultado geral. Bem, vamos falar um resultado geral sobre funções lineares, ou seja, se a nossa g de x for linear. É possível estender um pouco mais esse resultado aqui, mas a gente vai atentar só para essa situação, principalmente com a demonstração. Seja uma variável aleatória, então vou pensar num ax, eu vou considerar a e b constantes. O valor esperado dessa função g de x igual a ax mais b, ou seja, uma função linear, ela vai ser igual a a vezes a esperança de x mais b. Vamos ver esse resultado, por que esse resultado é válido. Eu vou fazer a demonstração aqui por caso contínuo, o caso discreto é análogo a saber só a diferença em relação à propriedade somatória. Se a gente ilustrar então essa esperança, esse valor esperado vai ser esperança de ax mais b, vai ser igual a integral de menos infinito a mais infinito da função, nesse caso ax mais b, vezes a função densidade. Aplicando bem, isso é uma soma, né? Então eu posso multiplicar os dois termos. Eu vou ter como integral, como resultado aqui dentro da integral, ax vezes a f de x, é a função densidade, mais b f de x, né? Multiplicação aqui. Tudo dentro da integral, eu posso, por propriedade de integração, quebrar essa integral, né? Integral da soma é igual à soma das integrais. Além disso, tanto b quanto a são termos constantes dentro da integral, portanto, podem sair. E é o que eu faço, eu removo o a daqui e removo o b daqui desse segundo termo, né? Eu posso tirar ele fora, sobrando só essas duas integrações. Bem, a primeira integração, isso aqui é exatamente o valor esperado de x, né? Porque ó, a função aqui reduz-se a x. E no segundo caso, então, reescrevendo, né? Isso aqui vai ser igual a a vezes a esperança de x. O segundo caso, essa função é uma função densidade. A integral de menos infinito a mais infinito para uma função densidade é sempre 1. Portanto, o resultado aqui sempre vai ser b. Aí a gente chega ao nosso resultado que a gente propôs inicialmente. Ok, momentos. Vamos falar de momentos, né? Que são casos particulares, são extensões do conceito de esperança. Melhor dizendo do que extensões, são casos particulares, onde a gente está trabalhando com funções próprias de.
Então, eu vou considerar o seguinte, para fazer a definição de momentos. Seja x, né, uma variável aleatória, eu vou definir duas informações que são geralmente referenciadas na literatura, que é o résimo momento e o résimo momento central. Tá? Os dois, então, résimo momento e momento central. Sempre estão associados a um fator R aqui. Então, eles são definidos da seguinte forma. O résimo momento, ele vai ser a esperança de x elevado a r, de uma potência, né, de x. Então, a nossa g, você vê que a gente toma um caso particular aqui, que é x elevado a r. E o momento central, ele vai fazer uma pequena diferença em relação ao momento. A gente vai ver que o résimo momento pode ser escrito o résimo momento central pode ser escrito em função do résimo dos momentos em R. E a definição dele vai ser a esperança de x menos a esperança de x, nesse caso esse termo aqui é o valor esperado de x elevado a 1, né? Ou seja, é o primeiro momento, a essa diferença elevada a R. Em termos de notação, tá? Eu vou adotar a notação do livro Moody, uma notação que é encontrada em algumas referências, que a gente vai chamar o momento, o résimo momento de mizinho linha R, o R é associado a essa potência, né? E o mi' é só o momento, e o momento central, né, onde tem essa diferença aqui, vai ser o mizinho R, simplesmente. Ok, então vamos ver um exemplo de um cálculo de momentos aqui associados a uma distribuição. Então, nesse caso eu vou usar a exponencial, que é uma distribuição paramétrica também, com diversas aplicações, e de natureza contínua, tá? A gente vai trabalhar com casos contínuos aqui, mas os casos discretos são análogos. Seja uma variável aleatória, então x, da forma que tem uma f de x, da forma lambda e elevado a menos lambda x, tá? O x vai ser maior ou igual a zero e o lambda vai ser maior do que zero. O lambda é uma constante que muda os valores da função densidade aqui. A gente chama comumente esse termo constante na função como parâmetro da função ou da distribuição. Ok, dada essa variável aleatória, né, agora eu vou obter o résimo momento de x, né? Lembrando que quando eu falo de momento, eu estou falando de valor esperado, né? Especificamente, eu estou trabalhando com o momento aqui, então vai ser a esperança de x elevado a r, mas eu sempre, atrelado ao momento de uma variável aleatória, né, intrinsecamente está associado à sua distribuição, né? Ou a f de x ou a f de x. São análogos aqui de falar. Então é muito comum a gente falar o momento de uma distribuição, né? O résimo résimo momento de uma distribuição, o résimo momento de uma variável aleatória. Todas são formas equivalentes, redundantes, de falar sobre valores esperados de maneira geral e sobre momentos. Ok, então eu vou querer a esperança de x elevado a r. Por nossa construção, né, eu vou simplesmente substituir a nossa g aqui é a x elevado a r, vezes a função densidade, na integral sobre todos os reais. Note que essa variável aleatória tem suporte, valores só positivos, então isso vai permitir que você faça a integral só de 0 a infinito. Por quê? Porque abaixo de 0 a integral é nula. E aqui, então, simplesmente eu substituí o intervalo, né, associado ao suporte e a função densidade, dada aqui, ó, lambda e elevado a menos lambda x dx. Vamos resolver essa expressão agora, né? Agora é cálculo. Então, para fazer essa resolução, ou pelo menos mostrar um resultado aqui, eu vou aplicar da técnica de integração por partes, né? Integração por partes, então você tem uma expressão que pode ser escrita da forma UDV,
eu posso, né, o resultado dessa integral vai ser o v menos a integração de v du. Neste caso aqui, ó, eu vou identificar os termos para aplicação dessa integral, como o u vai ser o x elevado a r, e o dv aqui, ó, vai ser o lambda e elevado a menos lambda x dx. Fazendo, então, obtendo os termos que eu necessito aqui para reescrever essa expressão, né? Se eu tenho que o é x elevado a r, o du vai ser a sua diferenciação, né? Diferenciando os dois lados, então k expoente, multiplicando aqui, e aqui faço o expoente menos 1. Então, du vai ser igual a r vezes x elevado a r menos 1 dx. Se o dv é igual a lambda e elevado a menos lambda x dx, né, todo esse termo, eu preciso do v, então eu preciso integrar essa expressão. Ao integrar essa expressão, eu vou obter a integral indefinida, que o v vai ser igual a menos e elevado a menos lambda x. Tá? Bem, reescrevendo, então, né, eu vou ter que o dv, que está expresso aqui na integral, vai ser igual a uv. Então, simplesmente peguei o u aqui, ó, x elevado a r, v menos e elevado a menos lambda x. Como ele está fora da integral, ó, tá vendo? Ele está resolvendo a integral, tem que tomar sobre o limite, nesse caso, de 0 a infinito. Menos a integral de v du. Então, a integral de 0 a infinito de v, o v aqui, ó, que a gente definiu inicialmente, du, que é a expressão aqui, ó, que a gente tinha obtido a partir da diferenciação. Então, r vezes x elevado a r menos 1 dx. Se eu tomar essa expressão aqui, ó, então vamos tomar essa expressão para resolver. Eu vou ter que aplicar os limites, né? E olha que interessante, essa expressão, como ela tem limites impróprios, nesse caso aqui, o infinito está envolvido aqui na aplicação da integração, eu vou ter que usar de limites. Então, se eu aplicar, o resultado vai ser o limite de x tendendo a infinito, que é o limite superior aqui, ó, do nosso valor de x, menos, como eu tenho esse negativo tem que se manter aqui, ó, menos x sobre r elevado a lambda x. Veja que eu estou escrevendo de maneira diferente um pouquinho, porque como o expoente aqui está negativo, eu posso passar essa expressão para o denominador. Só para... É uma questão... É uma forma de escrever aqui, que não altera nada naturalmente, mas é só para enfatizar uma regra que a gente vai aplicar um pouquinho mais à frente. Escrevendo essa expressão, então, eu tenho aqui com x tomando igual a zero, e esse primeiro eu tenho que aplicar o limite, porque o limite é impróprio aqui, né? É infinito. Bem, esse segundo termo, até que ele é simples. Se eu aplicar no lugar do x, substituir aqui, eu vou ter e elevado a lambda 0, portanto, e elevado a 0, que vai dar 1. E aqui eu vou ter x elevado a r, ou seja, 0 elevado a r, que dá 0. Então, vai ficar 0 dividido por 1, que vai dar 0. Então, esse primeiro termo, que inclusive tomado negativo com negativo, vai ficar aqui na frente, eu troquei a ordem, esse termo vai para frente. E o segundo termo sobra aqui para a gente resolver com essa integração. Essa integração, a gente vai aplicar uma regra chamada L'Hopital. Então, é uma técnica de cálculo. E como é que funciona o L'Hopital, né? Qual que é a ideia, afinal de contas, de como é que eu vou investigar, como é que eu vou saber qual vai ser o valor desse limite. Basicamente, o L'Hopital, né, ele eu chamei aqui de um racha de funções, né? Quem não conhece o termo racha, é uma expressão para corridas de carro, tá? Ou um pega, ou uma corrida, entre duas funções, na verdade. Nesse caso, a gente está colocando as duas funções que vão apostar essa corrida, entre aspas, a g e a h de x, onde a g é a função do numerador e a h de x vai ser a função do denominador. Então, no meu caso, eu escolhi a g de x, essa função em azul aqui, e no caso, a h de x, a função do denominador, a exponencial. Então, o que acontece? Se a gente botar essas duas funções para apostar em corrida, o que eu vou dizer? À medida que o valor de x cresce, o valor da função
em verde, que é a função expressa no denominador, ela cresce muito mais rápido. Então, ela acelera mais rápido, né? Portanto, ela vai ganhar essa corrida facilmente da função destacada em azul, expressa no numerador. Então, o que vai acontecer como resultado disso? Se ela cresce muito mais rápido, naturalmente ela vai ter um valor muito maior do que o valor da primeira função quando o x for para infinito, quando esse valor de x crescer infinitamente aqui. Como que eu descubro isso? Eu aplico uma técnica de diferenciação, que na verdade o L'Hopital é baseado na ideia. Aqui eu estou mostrando o conceito, só porque que o resultado que a gente vai ter aqui é esse, né? A técnica de L'Hopital, claro, é baseada em diferenciações sucessivas, até que eu obtenha um resultado particular para identificar justamente qual dessas funções cresce mais rápido, né? Acelera mais rápido. Bem, como eu tenho que o denominador aqui ele vai ser muito maior do que o numerador, o termo em azul, esse termo cresce muito mais rápido, essa expressão vai para zero. Ok, voltando ao nosso problema original, né? Se eu sei que essa expressão aqui vai para zero, eu vou ter 0 menos 0 como resultante, o que vai gerar o zero. Esse termo em vermelho todo, então, ele é zero, substituo aqui. Resta-nos agora resolver esta expressão aqui. Muito bem, olhando para ela, né, e fazendo os devidos rearranjos, olha o que vai acontecer. Eu vou pegar, primeiro eu tirei, ó, eu vou pegar esse R aqui e vou remover ele aqui, ó, fora da integral. Então, removi ele fora da integral. Mantive a integral aqui um pouquinho mais espaçada. Por quê? Porque eu vou colocar aqui, ó, um termo lambda aqui. Mas, gente, você pode me perguntar, mas eu posso colocar um termo de gratuitamente aqui? Na verdade, não, né? Se eu coloco um termo constante multiplicando, eu tenho que dividir em algum momento, né? Em algum lugar. Eu vou dividir aqui fora. Opa, eu vou dividir aqui fora. Então, se eu coloco multiplicando um lambda aqui, eu posso colocar 1 sobre lambda aqui. Portanto, não altera em nada essa expressão. Por que eu estou colocando isso? Porque ao fazer isso, eu vou fazer aparecer a função densidade de probabilidade da exponencial. Aqui, ó, essa expressão é f de x. E eu tenho aqui uma potência de x. Esse cara aqui, ele é exatamente o momento, o résimo menos 1, né, o momento r menos 1 da variável aleatória exponencial. O que nos gera o resultado seguinte. Isso tudo aqui é a esperança de x elevado a r menos 1. Tomando, né? Eu peguei o r aqui, o lambda, dividindo aqui, ó, r sobre lambda vezes a esperança de x elevado a r menos 1. Resultado, eu tenho que a esperança de x elevado a r é igual a r sobre lambda vezes a esperança de x elevado a r menos 1. Então, o que eu estou dizendo é que o résimo momento pode ser descrito como uma função do momento anterior, para o caso da distribuição exponencial, tá? A gente mostrou esse resultado só para a distribuição exponencial, ou seja, para essa função densidade particular. Vamos considerar alguns casos de R, só para a gente obter momentos e momentos centrais, tá? Ou seja, vou tomar valores de R aqui diferentes, aqui, ó, para o caso da exponencial, né? Naturalmente. Então, primeiro, se eu tenho que o primeiro momento, né, que a gente chamou de milhinha 1, é igual a esperança de x, lembre-se que o R é associado ao expoente, o expoente é 1 aqui, ó, eu vou ter, pelo nosso resultado que a gente mostrou para a função densidade exponencial, isso é igual a 1 sobre lambda, né, o R sobre lambda, 1, vezes o momento anterior, que seria e elevado a x elevado a zero. Mas x elevado a zero é igual a 1. Né? Portanto, isso vai ser igual a 1 sobre lambda vezes a esperança de 1. 1 é uma constante, é um valor constante. Né? A esperança, isso pode ser mostrado, de qualquer valor constante é a própria constante. Naturalmente, esse resultado então, é igual a 1. A gente tem que o primeiro momento, então, da exponencial, né, é igual a 1 sobre lambda. Importante falar,
É muito comum aparecer nos livros a notação, ao invés de ser esse mi'1, usar mi como sendo o primeiro momento. Ok, e o segundo momento? Mi'2. Mi'2 vai ser a esperança de x elevado ao quadrado. Pela nossa regra da exponencial, ela vai ser R, né, 2, sobre lambda vezes o momento anterior, esperança de x elevado a R menos 1, que seria 1. Perceba que o x elevado a 1 a gente acabou de calcular aqui, ó, 1 sobre lambda. Então vai ser, que é a esperança de x, né, 2 sobre lambda vezes a esperança de x, que é o resultado que a gente acabou de calcular aqui, ó. Vai ser 2 sobre lambda vezes 1 sobre lambda, que vai ser 2 lambda ao quadrado. Ok, e o momento central, né? Vamos ver o segundo momento central. O primeiro momento central de qualquer variável sempre é zero, tá? O segundo momento, que é a partir de onde a gente começa a definir os momentos centrais, ele vai ser descrito por essa expressão, né, que a gente definiu na definição de momento central, vai ser a esperança de x menos a esperança de x, essa diferença elevada ao quadrado, né? Então a gente quer o valor esperado desse termo aqui. Agora perceba o seguinte, a gente já calculou esse termo aqui, ó, esperança de x, né? Eu não vou colocar ele substituir diretamente ainda, mas a gente viu aqui que a gente pode denotar ele como mi aqui. Eu vou colocar como mi, podia usar mi'1 aqui, mas eu vou usar o mi aqui. Então, eu vou substituir aqui. Esse termo é um termo constante. Esse resultado aqui, até parte dele, eu vou demonstrar, ele é válido para qualquer variável aleatória. Tá? Então, eu vou ter esperança de x menos mi elevado ao quadrado. Essa é a função. Se eu desenvolver esse quadrado aqui, eu vou ter o seguinte, que isso aqui é um polinômio de uma diferença, quadrado de uma diferença, que vai ser igual a x ao quadrado, menos 2 vezes x mi, no primeiro e no segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado, mi ao quadrado. Então, toda essa expressão aqui pode ser descrita dessa forma. Uma propriedade que eu tenho para a esperança é que, se eu tenho a soma ou diferença de funções de g, esse resultado pode ser demonstrado também, de funções de x, né, dentro da esperança, somadas, essas funções, essa esperança pode ser quebrada, né? De uma certa forma, analogamente à ideia da integral, é que a esperança da soma é a soma das esperanças. Que é justamente o que eu estou fazendo, estou quebrando ela. Agora perceba, ao quebrá-las, né, ao quebrar essa esperança, eu também fiz a retirada de alguns termos que são constantes. Nesse caso, o 2mi sobrou a esperança de x no segundo termo, e aqui o mi ao quadrado. Esse cara aqui, ó, a gente sabe, né, eu até fiz a substituição inicial, a esperança de x é o próprio mi. Isso aqui, ó, por uma questão de propriedade, como esse termo é constante, sai fora, sobra um valor constante 1 aqui, a esperança de um valor constante é igual a constante, né? Admitindo que o mi ao quadrado é uma constante, né, é um valor constante, a esperança de um valor constante é o próprio valor. E esse aqui, ó, né, aqui está incorreta, inclusive a cor, tá? A coloração aqui o ideal seria vermelho, para adequar a notação que a gente utilizou, mas esse é o mi'2, tá certo? É a esperança, é o segundo momento. Ou seja, cada um desses termos aqui, ó, pode ser, a gente já encontrou eles. Esse aqui, se eu substituir aqui, ó, então, mi'2, o mi e o mi ao quadrado, reduzindo, eu vou ter essa expressão aqui, ó, mi'2, né, o segundo momento, menos 2 vezes mi, mais mi ao quadrado. Multiplicando os mi's aqui, eu vou ter mi ao quadrado, menos 2mi ao quadrado, mais mi ao quadrado. Esses dois termos aqui eu posso somá-los, ele vai dar menos mi ao quadrado. Portanto, o segundo momento central, ele pode ser reescrito como sendo o segundo momento menos o quadrado do primeiro momento.
Esse é bom frisar. E até aqui, ó, esse resultado é válido para qualquer variável aleatória, tá? Para qualquer função de distribuição. No caso da exponencial, eu tenho esses valores. Então, o mi' 2 aqui a gente já calcula 2 lambda ao quadrado. E o mi é 1 sobre lambda, naturalmente elevado ao quadrado, 1 sobre lambda ao quadrado. Fazendo as operações, né, aplicando o quadrado, aqui vai ser 2 sobre lambda ao quadrado, menos 1 sobre lambda ao quadrado, vai ficar 1 sobre lambda ao quadrado. Bem, tem uma relação entre momentos e algumas medidas que são comuns para se descrever as distribuições. Então, seja uma variável aleatória, nesse caso que eu estou tomando como sendo uma variável aleatória contínua, mas o caso discreto é análogo, eu vou ter a definição. Tem alguns casos onde não existem, né, a definição de algum dos momentos, mas na maioria das distribuições existe a definição do momento, ele pode ser obtido. Eu vou ter, então, para uma distribuição, os momentos e os momentos centrais. Para além dos momentos centrais, eu também tenho, é mais raro, mas às vezes o chamado momento padronizado, que ao invés de ser simplesmente o x menos 1 milhinha, o primeiro momento, vai ser o x menos o primeiro momento dividido pela raiz do segundo momento central, em verdinho aqui, ó, elevado a r, né, a esperança desse valor como um todo. É muito raro, mas pode acontecer. O que mais usual é a gente trabalhar com os momentos e momentos centrais. Eu estou apresentando aqui algumas medidas, naturalmente existem outras para descrever distribuições, tá? Mas são algumas que são as mais comuns, né? A média, a variância, a simetria, a curtose. Todas elas são, na verdade, funções dos momentos. Então, a média é o primeiro momento, a variância é o segundo momento central, mas que pode ser escrito como a função dos momentos, né, dos dois primeiros momentos, mi' ou segundo momento, menos o quadrado do primeiro momento. A assimetria, que é descrita aqui nesse caso por funções dos momentos centrais, né? Então vai ser o mi'3, o terceiro momento central, vezes o segundo momento central elevado a menos 3/2. E a curtose, que é uma outra propriedade também, que também é descrita como uma função dos momentos centrais, né? Do momento central 4, o momento central 2, mas acaba sendo redundante porque a gente sabe que o momento central 2 pode ser descrito em função dos momentos, né? Então, tudo isso aqui pode ser desenvolvido só para descrever em função dos momentos, das expressões em vermelho. Só para ilustrar algumas distribuições paramétricas, tá? Nesse caso, eu vou mostrar duas aqui discretas, tá? Paramétricas são funções que dependem de parâmetros, né? Que tem constantes que mudam intrinsecamente a função de massa de probabilidade, nesse caso. Então, como visto, a gente viu a binomial, né? Como sendo um exemplo que a gente aplicou aqui, cujo parâmetro é o P e o K, né? O K pertencente a conjuntos naturais e o P ao intervalo 0 e 1, né? E ela tem essa expressão, né, da nossa função de massa de probabilidade. O primeiro momento dela é igual a Kp, né? Inclusive a gente mostrou esse resultado aqui ao longo da aula, da videoaula. O segundo momento, terceiro e quarto momento, eles são funções, claro que mais complexas, né? Mas são funções dos parâmetros, do K e do P. Se a gente observar, todas as três expressões, por mais longa que seja a expressão aqui, elas são sempre função do K ou do P. Se você tiver K e P, você sabe exatamente o momento 1, o segundo momento, o terceiro momento e o quarto momento da binomial. E por causa da geométrica. A geométrica é uma outra função, massa de probabilidade paramétrica, depende do P, né? Os valores de x pertencem aos conjuntos naturais, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante.
E os seus momentos, né? O primeiro momento vai ser 1 sobre P, desculpa, 1 menos P sobre P, tá? E os outros momentos também são descritos como funções de P. Ou seja, se eu tenho P em mãos, eu sei exatamente os momentos dessa distribuição. No caso das paramétricas, também o processo é análogo, né? Claro que tem algumas funções que são exceções que não tem algum dos momentos definidos. No caso da normal, cuja função densidade está dada aqui, está expressa aqui. Lembrando que temos dois parâmetros que a gente comentou, né? O μ e o sigma. Perceba que há uma confusão. O μ é um parâmetro da função densidade. Mas no caso da normal, ele se confunde com o resultado do primeiro momento central. Então, muitas vezes, há uma confusão, né, nessa notação. Né? O μ significa que é o parâmetro da função, mas também pode aparecer como sendo simplesmente o primeiro momento central de uma variável aleatória. A gente tem como resultado que o primeiro momento, né, da variável aleatória normal é o próprio μ, assim como os outros momentos são funções dos seus parâmetros, do μ e do sigma, todas as expressões. Nos casos eu tenho um exemplo aqui de uma outra função densidade de probabilidade, associada a uma distribuição chamada uniforme, tá? A expressão está dada aqui, então os parâmetros são dois parâmetros A e B, que são, em princípio, qualquer valor real. A única restrição é que o B tem que ser maior que o A. Da mesma maneira, ele tem os seus momentos, né? Podem ser calculados, né? E como é uma função paramétrica, o resultado dos momentos vai depender dos parâmetros. Nesse caso, o primeiro momento é B menos A sobre 2. E os outros momentos também são funções dos parâmetros. Idem para o caso da exponencial, que a gente também calculou o resultado geral, né, inclusive, dos momentos. Então, o primeiro momento 1 sobre lambda e os restantes 2 sobre lambda ao quadrado, 6 sobre lambda ao cubo, 24 sobre lambda à quarta. Na verdade, a gente fez até, inclusive, a expressão geral, né, do momento por uma prova específica, por causa da distribuição exponencial. Bem, vamos fazer algumas observações finais, tá? A primeira delas é a questão da notação, tá? Então, quando eu falo de esperança de x, né, muito embora eu esteja associando a esperança de uma variável aleatória, né, eu, de maneira análoga, posso estar falando simplesmente a esperança de uma função distribuição acumulada ou a esperança de uma f' de x, né, associada a uma função densidade ou de massa de probabilidade. Tá? Acaba sendo meio redundante, mas o que é mais comum é falar esperança de uma variável aleatória, porque intrinsecamente isso já está, a f' de x ou f' de x já está associada à variável aleatória. A segunda é que geralmente a gente estuda até o quarto momento, que é a mais alta ordem estudada aqui, né? Ou seja, raros casos onde a gente estuda valores maiores do que o quarto momento. Embora a gente vai abordar isso em outros vídeos, a gente tem uma forma de construir uma função mais geral ainda para descrever os momentos, tá? E só destacando que, né, o parâmetro ou a medida de Kurtosi, né, ela é uma função do quarto momento, né? A gente viu que é uma função do quarto momento central, que é uma função do quarto momento. E o terceiro, talvez mais importante, tá? Como trata-se da ideia de aplicação em ciências atuariais, né? O risco, que é uma quantidade muito importante estudada em atuária, na verdade, a sua definição geral do conceito do cientista atuarial é o profissional que gerencia risco. Do ponto de vista formal, risco, né, principalmente no contexto de teoria de decisão e de probabilidade, ele vai ser um valor esperado. Ele vai ser uma esperança de uma G muito particular. Bem, com isso a gente termina a nossa videoaula de hoje e eu vejo vocês numa próxima.